Amigos de oração do Go Six, vocês que têm passado todas essas semanas, todos esses meses, esses anos com o pastor Anderson, com a Roseli, passaram uma boa parte de vocês 10 anos comigo, né, no Go Six. Nós estamos em mais uma campanha dos 10 dias de oração e nós estamos no segundo dia. Então, nós vamos ter agora uma pequena meditação sobre o tema do segundo dia, dos 10 dias de oração desse 2024. E antes de entrar na meditação propriamente, eu quero relembrar com vocês duas histórias e contar mais uma para vocês que talvez um ou outro de vocês conheça, mas são histórias que vão reforçar o tema de hoje, que é Vencendo com Cristo. O texto aí na revista começa com uma história. Ela foi colocada aqui bem curtinha, porque naturalmente, para caber no tamanho do texto de cada dia, ela foi bem reduzida, mas a história daquela professora que foi agredida numa escola pública por um aluno com uma barra de madeira pesada, professora Elisa, e ela sofreu danos na sua coluna cervical, danos tão fortes, tão sérios, que ela não pôde mais dar aulas. Agora, imagina você sendo uma professora e um aluno agride você de tal maneira e causa tais ferimentos que você não pode mais trabalhar. Como você se sentiria, né? Essa professora é uma professora humana. Ela percebeu que, além dos seus ferimentos físicos, suas emoções e a sua esperança também foram feridas seriamente. E ela ficou, claro, muito chateada, muito abatida, sem esperança, com as emoções realmente chocadas, né? Então ela se voltou para Cristo, clamou pelas promessas e pela companhia de Cristo, e ela começou a viver uma vida tão diferente agora, com a presença de Cristo na sua vida, que ela escreveu uma poesia. E nós cantamos essa poesia, um hino que está no nosso Inário Adventista, no número 377. Mas essa poesia, esse hino, está em outros inários de outras denominações religiosas. Mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Essa aqui é a palavra-chave dessa poesia. Mais da sua mansidão. O que aconteceria com você, o que aconteceria comigo se nós fôssemos atingidos por uma pessoa violenta de tal maneira que não tivéssemos mais condições de trabalhar? Como nós íamos gerenciar nossos sentimentos, nossas emoções, como nós íamos nos sentir? A segunda história que eu vou colocar aqui para vocês é a história do pastor Ruimar Paiva. Acho que ele veio aqui me ajudar, eu lembrava bastante do sobrenome dele. O pastor Ruimar Paiva foi um pastor contemporâneo no início do meu ministério. Nós o conhecíamos a esposa dele antes deles se casarem, uma família muito querida para todos nós. Pastor Ruimar Paiva era filho de pastor e irmão de pastor, e ele e sua esposa colocaram no seu coração serem missionários naquelas ilhas distantes do Oceano Pacífico. Você sabe que existem lá ilhas perdidas, vamos dizer assim, no meio do Oceano Pacífico, milhares de quilômetros, né, do continente. Ele foi para ser missionário, era o sonho dele, da esposa e dos filhos que haviam abraçado essa causa também.
Nós o visitamos ainda quando ele estava na Universidade Andrews, lá nos Estados Unidos, terminando o preparo para ir como missionários. E quando eles chegaram lá, depois de algum tempo que estavam vivendo lá, entrou um assaltante na casa deles à noite, matou o pastor Paiva, sua esposa, o filho e sequestrou a menina. Foi um choque tremendo. E eu vou confessar a vocês, eu era amigo dele. E tinha na lembrança ainda o último culto de pôr do sol que nós fizemos juntos na casa dele, lá na Universidade Andrews. Eu fiquei com raiva daquele assaltante. E eu guardei, assim, esse ressentimento contra aquele homem que matou o pastor, a sua esposa, o filho e sequestrou a menina. Eu guardei raiva por muito tempo. Aí, um dia, acompanhando o desenrolar da história, né, eu li numa notícia que eu recebi que a mãe do pastor Paiva havia visitado a mãe daquele assaltante e visitou o assaltante preso e falou que ela o perdoava. E disse para a mãe do assaltante que ela podia confiar no amor de Jesus. Essa história depois foi colocada num livro. Eu lembro que a Shirley, minha esposa, comprou alguns exemplares desse livro e distribuiu para muitas mulheres lá numa das minhas igrejas nos Estados Unidos. Uma história impressionante, né? Primeiro trágica e depois impressionante pela capacidade da mãe do pastor Ruimar Paiva perdoar e ainda ajudar a mãe daquele moço assaltante que estava preso agora e vai ficar uns bons anos preso. Como que ela foi capaz de fazer isso? De lidar com esse assunto, deixando de lado o rancor, a raiva, os sentimentos ruins. E agora entramos na terceira história. Lembra? A primeira história foi da professora que foi agredida pelo aluno, e ela foi capaz depois de escrever um poema que se tornou um hino que nós cantamos, está no nosso hinário. A segunda história foi da mãe do pastor Ruimar Paiva, perdoando lá o assassino do seu filho e ajudando a mãe desse moço. A terceira história é a história que se encontra na Bíblia, nos Evangelhos. Você vai ali no, 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 no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 54, você encontra a história do Senhor Jesus passando com os seus discípulos naquelas estradas lá da Palestina, quando eles vão chegar ou entrar numa cidade de samaritanos. Eles são impedidos de entrar ali, ok? E dois discípulos de Jesus, né? Dois discípulos. Imagina, discípulos de Jesus. Por isso é bom a gente pensar nisso, porque às vezes a gente pensa que a gente, por ser crente, por ser cristão, a gente não faz coisas feias. Sim, nós fazemos, sim, nós usamos o nome de Cristo, mas às vezes nós manchamos o nome de Cristo. Dois discípulos de Jesus. Vou ler o texto como está aqui na Bíblia, tá bom? Aconteceu que, ao se completarem os dias que seria levado para o céu, Jesus manifestou a firme resolução de ir para Jerusalém, enviou mensageiros que fossem na frente, entraram eles numa aldeia de samaritanos para preparar pousada para Jesus, mas esses não o receberam, porque Jesus parecia como quem estava indo para Jerusalém. Você se lembra dessa inimizade entre samaritanos e judeus? E eles realmente se odiavam. E quando eles perceberam que Jesus estava indo para Jerusalém e queria dormir ali na cidade deles, no caminho,
Eles não permitiram. Aí, dois discípulos de Jesus, dois irmãos, Tiago e João, perguntaram para Jesus assim: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para queimar esses habitantes dessa cidade? Mas Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu e foram para uma outra cidade. Onde já se viu não receber a gente aqui, não permitir que o Senhor Jesus dormisse aqui, porque parecia com alguém que estava indo para Jerusalém. Senhor Jesus, quer que a gente ore para descer fogo do céu e queimar a cidade? Lembra disso, né? Está no Evangelho, a gente já leu muitas vezes. Jesus chamou esses irmãos, no Evangelho de Marcos, você pode ler isso, capítulo 3. Jesus chamou Tiago e João de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Dá para imaginar por que eles foram chamados por Jesus como filhos do trovão, né? Tá, mas como é que termina essa história, pastor? O senhor contou aí a história da professora, diz que a história termina com ela fazendo a letra de um hino bonito que a gente canta, Mais de Cristo. Contou a história da família do pastor Ruimar Paiva, terminou contando que a mãe do pastor Ruimar visitou a mãe do assassino, ajudou-a, falou coisas bonitas para ela, visitou o assassino, perdoando. Como é que termina essa história de Tiago e João, que queriam fazer descer fogo do céu e queimar todo mundo daquela cidade de samaritanos? Termina assim, amigos. O Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E João ficou sendo conhecido como o apóstolo do amor. Você encontra o Evangelho de João, o Apocalipse escrito por João e as três cartas que João escreveu, e nas palavras das três cartas você vê derramar-se o amor que havia no coração de João. O que é que fez Tiago se tornar o primeiro mártir e João ficar conhecido como o apóstolo do amor, aqueles dois que queriam mandar descer fogo do céu para queimar toda aquela cidade? Onde nós encontramos condições para transformar a nossa vida de tal maneira que de nós transborde amor, que em nós habite a, a santificação, especialmente no que se refere às emoções, é a presença de Cristo no coração da gente que transforma a vida da gente. Nós, seres humanos, não temos condição de mudar o nosso interior. Tem uma porção de passagens na Bíblia que fala assim: não existe nenhum justo sequer, nenhum, todos são pecadores. O que o rei Davi escreve da sua experiência quando ele pecou, aquele pecado feio, né, que ele fez lá, da cobiça, da mentira, do adultério e do assassinato, tudo de uma vez só para ter a Batseba com ele, ele escreve assim: como ele é por dentro, como ele se sentia por dentro. E ele faz uma oração para que o Senhor venha habitar nele, senão ele não vai sobreviver espiritualmente e, no fim da história, fisicamente também. João tinha um temperamento violento, mas ao conviver dia após dia com Cristo, ao aceitar as repreensões de Cristo, sua vida foi sendo transformada, se tornou um exemplo de verdadeira santificação. Na meditação, no texto do dia, nós encontramos, logo no primeiro parágrafo, essa frase aqui, esse trechinho de parágrafo que eu quero ler para vocês.
Diariamente, o seu coração era atraído para Cristo, até que ele perdeu de vista o próprio eu no seu amor pelo Mestre. O poder, a ternura, a majestade, a brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus o encheram de admiração. E ele submeteu o seu espírito ambicioso e vingativo ao poder modelador de Cristo. E o divino amor transformou o seu caráter. Olha essa última frase. O divino amor transformou o seu caráter. Não somos nós que transformamos a nós mesmos. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Só quando entendermos isso plenamente, nós estaremos galgando os degraus da santificação. Não somos nós que transformamos a nós mesmos. Há uma, há uma corrente dentro da teologia popular, né, da Igreja Adventista, que preocupa muito os pastores e os teólogos sérios, né? O assunto de que nós podemos alcançar a perfeição e podemos nos esforçar para alcançar a perfeição. É chamado de perfeccionismo. Estou reduzindo aqui numa frase só tudo isso, é um assunto muito amplo. Nós não temos condição de sermos perfeitos pelo nosso próprio esforço. Ah, mas a Bíblia diz, Deus manda a gente ser perfeito. Jesus disse, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sim, ele disse, mas ele nunca disse que era pelo meu esforço que eu ia me tornar perfeito. Ele nunca disse que era pelo seu esforço que você vai se tornar perfeito. Não somos nós que transformamos a nós mesmos. Quem transforma o nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Você não será transformado por mais nada para melhor. Para pior, você vai ser transformado de um monte de jeitos diferentes, tá? Aliás, não precisa fazer nada, você já é transformado por pior. Mas para melhor, você não será transformado por mais nada e por mais ninguém, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele que muda o coração da gente. Foi Jesus viver com João aqueles 3 anos e meio, e depois, através do Espírito Santo, né, do Pentecostes para frente, Jesus vivendo com ele através do Espírito Santo, que transformou aquele discípulo violento que queria fazer descer fogo do céu, queimar uma cidade, que transformou no discípulo do amor. Foi a presença do Senhor Jesus na vida da irmã Paiva, mãe do pastor Roimar, que a fez chegar à mãe do homem que matou o seu filho e dizer para ela: eu entendo o que você está sentindo, tenha o meu amor com você. Foi a presença do Senhor Jesus na vida da professora Elisa que a fez escrever, depois que ela pediu que Jesus habitasse nela. Foi o amor do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, que até a inspirou a escrever: mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais exposto a dar perdão, mais da sua mansidão. Eu e você só seremos santos se Cristo habitar no nosso coração. A santificação é um processo diário. Você não pode ser um santo no sábado, ou a partir do pôr do sol da sexta-feira, e aí sábado você toma um banho bem cuidadoso de manhãzinha, veste uma roupa bonita, decente, uma roupa séria, pega a sua Bíblia, o seu inário, a sua lição, sai caminhando ou sai no seu carro,
ou pega lá o metrô, ou o ônibus, ou o trem, vai para a igreja, canta os hinos e tudo mais. E quando termina o sábado, no final do dia, você volta a ser o que você era, domingo, segunda, terça, todos os dias da semana. Você é uma pessoa que fica com raiva no trânsito, fica com raiva na rua, fica bravo com o chefe, briga com o seu subordinado, briga com o marido, briga com a esposa, chuta o cachorro. Não, a santificação é um processo diário. Você é santo no sábado, no domingo, na terça, na quarta, na quinta. É diariamente. Isso é diário e só será diário se diariamente Jesus habitar no seu coração. O texto tem uma frase escondida aqui no meio desses parágrafos, que eu não sei quantos de vocês que leram pegaram a frase, mas diz assim: não existe algo como santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária, contínua, que dura a vida toda. Quando era menino, eu fui ensinado que era um pecado mortal ir ao estádio assistir jogo de futebol. Eu sou antigo, né, gente? Vocês têm que lembrar disso, né? Então, para mim, na minha época juvenil, adolescente, era pecado sério ir ao estádio, era pecado sério ir ao cinema, era um pecado sério, muita coisa que hoje o pessoal tolera por aí. Eu não vou falar sobre isso, eu estou só ilustrando um ponto. Lá, se você for, eu não estou dizendo que pode nem que não pode, não desvie a atenção do foco, o foco é outro, tá? Mas eu estou usando como exemplo isso para ilustrar. Se você for ao estádio assistir um jogo do seu time predileto, e lá no estádio as pessoas começarem a gritar palavrões, o que é que você vai fazer? Se lá no estádio, assistindo o jogo do seu time, veja, vou mencionar mais uma vez, não estou dizendo que pode nem que não pode. Você peça para Deus orientação, ele vai te dar sobre isso, eu tenho certeza. Mas eu estou ilustrando o ponto. Se você vai lá no estádio assistir o jogo do seu time predileto, vamos supor que é a decisão do campeonato. E quem fizer o gol vai ganhar o campeonato todo. E aí o seu time faz um gol e o juiz da partida anula o gol. O que que você pensa ou grita, né? O que você pensa no seu coração com respeito àquele juiz? Percebe o que como estou querendo ilustrar a história da santificação? Você está dirigindo o seu carro numa avenida, né, aqui em São Paulo, é muito comum acontecer isso aqui. No Rio de Janeiro, então, né, o trânsito é animado, né? E, de repente, uma pessoa com outro carro entra na sua frente e dá uma fechada em você, que você tem que frear o seu carro de maneira violenta, porque senão você vai bater. Qual a primeira coisa que sai da sua boca naquele momento? Qual o primeiro desejo que você tem, né? Vou dar um exemplo aqui. Tomara que bata ali na frente. Santificação é o contrário de todas essas coisas, mas duas coisas estamos ressaltando até aqui. A santificação a gente não consegue sozinho. Se eu já nasci com a tendência de ficar muito bravo com quem entra na minha frente no trânsito, me faz frear meu carro, me dá uma fechada, eu não vou conseguir mudar isso se Cristo não habitar no meu coração. Se eu já nasci com a tendência de xingar as pessoas quando elas fazem alguma coisa ruim para mim, eu não vou conseguir mudar isso se Cristo não habitar no meu coração. Eu vou avançar um pouquinho mais nesse exemplo aqui. Da casa da gente, na família da gente, com o cônjuge, ou com os filhos, ou com os pais, ou com os irmãos, ou com os primos. Se um desses faz alguma coisa ruim para nós, como nós reagimos?
E por quanto tempo guardamos mágoa da pessoa que traiu a nossa confiança? Está vendo como esse assunto de santificação não é muito fácil, não? E nós, às vezes, orgulhosamente dizemos assim: já sou batizado há 10 anos, há 20 anos, já sou batizado há 40 anos. Outro dia estava lembrando do dia do meu batismo, né? Com, com 13 anos. Hoje eu poderia dizer assim: eu já sou batizado há 50 anos. Que legal, né? Falar uma coisa dessas. Isso é, para a maioria de nós, isso é orgulho, não é santificação. Jesus uma vez disse que alguns chegariam na última hora e iam entrar no seu reino, e outros que estavam ali há muito tempo não iam entrar. Não é o tempo de batismo, não é o cargo que nós ocupamos na igreja, não é o tempo que a gente está tanto tempo sem comer isso, ou sem comer aquilo, sem beber isso, ou sem beber aquilo, sem usar isso, ou sem usar aquilo, que nos torna santos. Não, não é. O que nos torna santos é a presença do Senhor Jesus no coração da gente. A verdadeira santificação é uma obra diária, contínua, enquanto durar a vida. Então, é diariamente que eu tenho que correr para Cristo e pedir para Ele: Senhor, me torne santo hoje. É a vida inteira que diariamente eu vou correr para Cristo e dizer para Ele: Senhor, me torna um homem melhor, me torne uma mulher melhor. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, Senhor, por favor. Eu não estou bem do jeito que eu estou, eu quero ser melhor. Olha a letra do hino lá da professora Elisa. Mais de Cristo, mais de Cristo ainda. Nós precisamos renunciar muita coisa que a gente gosta, muito do nosso jeito de ser, e alguns de nós têm orgulho de ser daquele jeito, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou sincero mesmo, e pronto. Tá, tudo bem, a gente tem que ser sincero, mas será que estamos sendo sinceros de modo amoroso? Será que nós estamos sendo sinceros, transbordando cristianismo e santidade? Só aquele que se reconhece como pecador será salvo em Cristo. Quando Davi disse para o profeta que foi repreendê-lo, quando Davi disse assim: Eu pequei. Aí o profeta disse: Então o Senhor perdoou você. Para a gente receber o auxílio de Cristo, nós precisamos ser sinceros com Cristo, conosco mesmos e muitas vezes com os que estão ao nosso redor. Sermos sinceros de dizer: eu ainda não sou santo, mas eu estou pedindo a Cristo diariamente para eu ser santificado nele. Tá? Repetindo aqui para reforçar, eu e você não temos capacidade em nós mesmos de sermos bons, bons, inteiramente bons, não treinados para ser bons, mas intrinsecamente bons, de dentro para fora sermos bons. Só quando Cristo entra no nosso coração e habita lá é que nós conseguiremos ser bons e produziremos frutos diários de santificação. Permita eu ler aqui mais um trechinho separado aqui que eu anotei. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade e confiança cristã são frutos diários produzidos por aqueles que estão
verdadeiramente conectados com Deus. Seus atos podem não ser destacados perante o mundo, mas essas pessoas estão diariamente lutando contra o mundanismo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e o mal. Eu vou agora para a conclusão do nosso tema, mas eu preciso ressaltar só mais um ponto aqui que eu achei muito importante falar sobre ele. Desculpa. Naquele momento que eu li para vocês esse texto aqui, não existe algo como santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária, contínua, enquanto durar a vida. Um pouco mais para frente, há um texto que diz assim: os que estão vencendo as próprias tendências e buscando a santidade do coração e da vida não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade. Esse assunto é complicado porque a gente gosta de apresentar para os outros quão melhores nós somos em relação a eles. Eu me lembrei de tantos exemplos aqui, mas eles podem ser muito pessoais. Eu não quero mencioná-los aqui. Talvez eu mencione um só. Quando a gente insiste em falar para os outros, já faz tanto tempo que eu não faço isso. Isso é uma espécie de orgulhosa proclamação de santidade. Eu sempre dei o dízimo de tudo que eu recebi. Você está falando isso por quê? Qual o seu objetivo em falar isso? Às vezes basta você dizer assim: eu sou um dizimista, eu procuro dar o meu dízimo fielmente. Tá bom, para por aí. Não vai dizer que você é dizimista há 40 anos, há 30 anos, que você dá o seu pacto como a sua oferta é um segundo dízimo que você dá. Outra coisa. Eu guardo o sábado bem certinho. Meia hora antes do pôr do sol, na minha casa está tudo arranjado, tudo no lugar. Eu já coloquei uma música cristã. Eu faço isso todas as semanas. O espírito com que a gente fala isso para os outros se torna, essa exposição se torna uma autoproclamação de santidade. Nós não precisamos autoproclamar a santidade que estamos buscando ter. Aliás, não devemos fazer isso. Basta você dar o seu exemplo e ensinar quem você está ensinando, mas você não pode deixar transparecer para os outros que você é melhor do que eles. Que você guarda o sábado melhor do que os outros, que você dá o dízimo mais fiel do que os outros, que você já faz tantos anos que não come isso, que não come aquilo, entendedores entenderão, ok? Que já faz tanto tempo que você deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo, se o espírito que está levando você a fazer isso é um espírito de autoproclamação, ou como diz a frase aqui de Ellen White no livro Santificação, uma orgulhosa proclamação da santidade, você está perdendo a sua oportunidade de se tornar santo. Ela continua escrevendo no livro Fé e Obras, diz assim: o verdadeiro seguidor de Cristo não fará arrogantes pretensões de santidade. Quem me acompanhou esses 10 anos de Goal Six, que eu estive lá de 2012 a 2022, ali, lembra como eu proclamava que havia pecados na minha vida que eu tinha que vencer. Nós todos precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos deixar nossos erros e através da presença de Cristo. É o único jeito, gente. Através da presença de Cristo no nosso coração, ir vencendo os defeitos e conquistando a santidade. Não seremos santos sem ter Cristo no coração. E para você ter Cristo no coração, você tem que ser humilde de dizer: Senhor, por favor, venha habitar nesse coração.
esse coração fica rebelde, Senhor, muitas vezes. Entra aqui dentro, transforma a minha vida. Pessoas humildes farão isso. Pessoas orgulhosas, arrogantes, pretensiosas, não abrirão seu coração para a entrada de Cristo. Quando você estiver com raiva de alguém, ajoelhe-se num lugar sozinho, você e Deus, e fala: Jesus, vem entrar nesse coração. Eu preciso. O Senhor precisa transformar a minha vida. Quando você estiver com raiva de alguém, assim que faz. Quando você estiver magoado com alguém, mas a pessoa me magoou, ela que está errada. Eu sei. Quem magoa a gente sempre está errado para a gente, né? Mas como é que você vai tirar a mágoa do seu coração? Porque lá no céu você não vai entrar com mágoa. Não importa quem fez o que fez, mas se tiver mágoa no coração, você não vai entrar no céu. Como é que você faz para tirar a mágoa? Só tem um jeito, só. Jesus entrar no seu coração. Se tem um pecado na sua vida que você não consegue se livrar dele, por 50 anos você esteve ali escravo daquele pecado e você tá percebendo, não tem jeito. Tem, só tem um jeito: Jesus entrar no seu coração. Você pode ser mais do que vencedor em todas as batalhas, em todas as lutas, em todas as circunstâncias, mais que vencedor, se Jesus entrar em seu coração. Você verá mais claramente os seus defeitos e sentirá mais claramente a necessidade de arrependimento contínuo e terá mais fé no sangue de Cristo. Eu e você precisamos de Cristo no coração da gente. O Senhor Jesus está voltando, mas pouco tempo. Eu fui tentado a dizer aqui meses, né? O Senhor Jesus vai voltar. Estaremos prontos? Se Cristo estiver no coração da gente, Ele pode voltar hoje à tarde, que nós estaremos prontos, santificados pela presença de Cristo no coração da gente. Querido amigo e amiga de oração, que Deus abençoe você. Amanhã estaremos juntos aqui para mais um tema, mas hoje, guarde isso com muito carinho no seu coração. Você não será vencedor sem Cristo no coração, mas você será o vencedor dos vencedores se Cristo estiver no seu coração.